Olá, amigos da Higiene na Cozinha. Hoje nós não estamos novamente na cozinha, estamos no nosso cenário de podcast para gravar o nosso segundo episódio comemorativo de 15 anos da Integre. Hoje eu estou com parte da equipe da Integre Alimentos aqui, as nossas nutricionistas e engenheiras de alimentos. E hoje a gente vai fazer uma entrevista aqui totalmente descolada para contar um pouquinho sobre o nosso dia a dia e sobre o nosso trabalho. Olá, meninas, tudo bem? Olá! Eu estou aqui com a Daniele Parra, que ela é engenheira de alimentos, diretora técnica e também pós-graduada em microbiologia de alimentos e controle higiênico sanitário dos alimentos. Com a Ingrid Moura, que é a nossa consultora técnica, nutricionista e pós-graduada em vigilância sanitária e qualidade de alimentos. E também com a Viviane Pasqualino, nutricionista, nossa consultora técnica e também pós-graduada em gestão da qualidade e controle higiênico sanitário dos alimentos. Eu sou o Thiago Egert, diretor de relacionamentos e psicólogo, mas hoje eu estou como apresentadora aqui, vou entrevistar vocês. Sejam bem-vindas ao nosso podcast comemorativo de 15 anos. Ingrid e Vivi, a pergunta primeira que vai para vocês é: quantos anos de Integre? 5 anos e uns meses, uns quebrados. Tá. Eu tenho 4 anos e uns quebrados. Vai fazer 5 em novembro, Faço né? 5 em novembro. São muitos anos nesse campo técnico, né? E me fala uma coisa, Ingrid. Como consultora técnica, atuando tantos anos, o que você entende que é importante uma consultora técnica em segurança de alimentos ter de habilidades e competências? Bom, a habilidade, como é sobre a pessoa, primeiro acho que é conhecimento. Conhecimento não tem como você chegar no cliente falando achismo, né? Então, conhecimento, e não é todo conhecimento do mundo que a gente tem, né? Então, a gente também querer procurar conhecimento. E habilidade é conseguir trazer esse conhecimento para a realidade, né? Então, um cliente tem uma estrutura magnífica, gigantesca, e o outro está começando agora, né? Então, a gente tem que trazer a mesma legislação, os mesmos conhecimentos para ambos. Então, eu acho que é importante esses dois. E Vivi, a gente falou de consultora, o termo consultora técnica. O que uma consultora técnica em segurança de alimentos faz? A gente tenta buscar ao máximo a legislação, trazer a legislação e aplicar, como a Ingrid falou, assim, é trazer tudo aquilo que é obrigatório, tanto da legislação quanto a parte de segurança mesmo, pensar mais nos clientes e aplicar dentro de cada estabelecimento de forma única, porque cada estabelecimento ele é único. É igual quando a gente faz uma dieta específica para aquele organismo. Então, a gente aplica dentro de um restaurante da mesma forma. E a gente sempre fala sobre isso, né? De ser único. Uhum. Você é uma pessoa que tem uma capacidade muito cuidadosa, na verdade, em relação aos vínculos com os funcionários e com a marca. Você acha isso importante? Eu acho. Eu acho que é importante você criar conseguir entender cada um. Tipo, não só... Como é que eu posso falar? Não só, assim, tipo, você pensar que você tem que aplicar a lei, mas você entender o contexto inteiro do estabelecimento, o que é que eles conseguem fazer, o que é que está à altura deles, e você criar esse vínculo com eles, conseguindo construir junto aquilo. Você sabe que, na verdade, a gente até conversou no nosso primeiro episódio que muitas vezes as empresas de consultoria são fatores estressores dentro das cozinhas. Tanto que existem aqueles apelidos, né? Vocês já foram chamadas de quê, já? Eu já de doutor Bactéria. A bactéria todo dia. Bactéria. Tem disco voador, não é? Tem, deixa eu ver. Tem tantos, mas agora, né, tudo foge. E é engraçado que, normalmente, quando você olha para as outras empresas que prestam esse serviço, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes elas são vistas mesmo como fiscais. E aí, esse vínculo, ele não acontece. E aí é aquela coisa, né? Eles seguem por medo, não por admiração. Assim como um radar de trânsito, que muitas pessoas estão vindo rápido, acelerando, aí vê o radar, freia,
e depois volta a acelerar, ou seja, burla o processo. Muitas vezes acontece isso também nas cozinhas. Na frente das nutricionistas, da engenharia de alimentos, da consultoria técnica, eles até seguem, mas troca etiqueta, esse quando termo vira as absurdo. costas, virou as costas, eles começam a fazer tudo errado de novo, assim. Quando você cria isso é importante, porque quando você cria o vínculo com a empresa, com os funcionários, a parte de admiração, ela passa, assim, a querer fazer para te agradar. Então, ele deixa de pensar só em, eu tenho que fazer porque ela tá mandando. Não, tipo, eles querem fazer porque eles querem te deixar feliz. E quando eles te deixam chateado, eles ficam chateados também. Já aconteceu com vocês isso, já? Tá, comigo já. Eu passo mais a ideia, e eu repito isso nas visitas. Eu quero que eles sejam cabeças pensantes, os funcionários, né? Não só repitam, porque repetir é muito fácil. Qualquer um chega ali, fala o que quer, porque eu vou, Vivi vai, vocês vão. Aí chega auditor de shopping, por exemplo, e fala... A gente falou X, Y, ele vai lá e fala Z. Não, porque a palavra dele tem que seguir. Ou um fiscal, que também a gente acha que fiscal é o dono da razão, né? Assim como o médico, a gente chega lá com uma... Né? A gente acredita que ele vai com todo o conhecimento possível, e aí ele fala outra coisa, não necessariamente embasado, por mais que a gente queira que seja embasado mas nem em alguma sempre coisa. Acontece, né? Né? Às vezes tem as querências, Justamente, os achismos. E aí eu falo, quero que vocês sejam cabeças pensantes. Eu tô falando, aí eu falo, repito, explico, para que eles tenham conhecimento, no mínimo, de contestar, né? De procurar ver se é verdade, no caso de uma fiscalização, assinar ou não, né? Aquela notificação que está sendo deixada. Então, além do vínculo ali próximo, acho que a Vivi é muito mais coração, como a gente brinca, né? Coração e eu, razão. Eu quero que eles sejam cabeças pensantes. Quer me agradar? Ótimo. Não quer? Tudo bem também. Mas que faça o correto, né? Que faça o correto. Então, que tenha um mínimo de conhecimento para executar e propagar no dia a dia. Uma coisa que eu sempre gosto de falar muito pra eles é assim, gente, pra mim, vocês não precisam mentir, né? Então, assim, quanto mais limpo vocês jogarem, melhor, porque juntos nós vamos chegar numa solução. Agora, se vocês mentem pra mim, se vocês querem esconder o que tá acontecendo, eu não vou conseguir ajudar vocês nunca, porque eu não tô aqui todo dia. Justamente. Né? Então, quem tá aqui todo dia são vocês. Então, abre o jogo. O que tá acontecendo? Porque só assim eu realmente vou conseguir pensar com vocês em como a gente vai resolver essa questão. Isso, é exatamente. Às vezes eles chegam pra gente e dizem bem assim, olha, eu vou falar a real com você. Eu não vou fazer isso. Porque não dá, porque não tem condições, porque a correria do dia a dia... Então, é exatamente isso que a gente faz. A gente tem que ouvir quais são as dificuldades que eles têm, quando chega um alto movimento, o que é que acontece, para que em cima da reclamação deles, a gente consiga aplicar da melhor forma possível aquilo que eles têm que atribuir. Isso que a Ingrid falou é importante do Cabeças Pensantes. Esses dias eu estava até comentando sobre a importância que eles têm em conhecer. Porque a gente é consultor, então a gente faz visitas semanais, quinzenais, mensais, enfim, a gente não está todo dia lá. Quando aparece uma fiscalização, então não necessariamente a gente está presente. E a gente precisa que eles saibam se defender. Então, quando a gente ensina as coisas a eles, é no intuito que eles entendam o mínimo possível, porque a gente precisa que eles consigam passar para o fiscal, para quem for que for fazer a fiscalização, a defesa, a explicação de por que ele faz daquele jeito, algo que a gente alterou, mesmo que esteja dentro da lei, mas que a gente alterou especificamente para o estabelecimento dele, ele consiga explicar isso para o fiscal, para que ele não seja autuado como não conformidade, porque ele está dentro da lei. Mas ele precisa conseguir e ter o conhecimento para poder conseguir passar também isso para os fiscais. Sim, isso é bem importante. E só o conhecimento protege mesmo, porque é isso. A verdade é que o mercado de segurança de alimentos é muito desafiador. Você tem muito achismo, tem muita querência, às vezes compreensões inadequadas da legislação, e aí a aplicabilidade não é correta. E aí, quando nós entramos nos clientes, a gente precisa trabalhar esse processo educacional, que é a formação de opinião mesmo. Para que eles virem uma autoridade na comida, mas também uma autoridade
do conhecimento de segurança de alimentos, que aí eu acho que vai muito além da fiscalização. A gente sempre fala isso na Integra. É questão de saúde pública, de preservação da vida. Muitas empresas acabam trabalhando de consultoria, trabalhando na parte comercial, vendendo que o serviço de consultoria é para proteger o seu negócio. Também é para proteger em relação a uma multa, alguma coisa do tipo. Mas é para proteger vida, né? Então, eu piro quando vejo vocês falando, porque o que vocês estão falando vai muito além de compreensão das normas e a aplicabilidade disso. Vai para uma questão mesmo de comportamento, de formação de ideias, de construção do ser, porque aquele conhecimento que ele aprende com a Integre em segurança de alimentos, ele vai aplicar na vida dele, para proteger a casa, a família dele. A Dani comentou muito bem no nosso primeiro episódio, você que ainda não assistiu, volta lá para assistir. Nós falamos que a maior parte das intoxicações alimentares, das DTAs, acontecem, por exemplo, em casa. Então, o conhecimento que a gente traz na consultoria auxilia nisso, né? Mas mudando um pouquinho de assunto, sabe? Eu tô na frente de nutricionistas e de uma engenheira de alimentos. Não quero causar nenhum embate aqui, tá? Mas, Dani, me conta uma coisinha. Você enxerga que essa diferença de formação, uma engenheira e nutricionista, ela é importante para a formação, por exemplo, desse processo de conhecimento dentro dos clientes, já que são profissionais que têm um olhar, uma formação um pouco diferente, né? Você consegue ver isso? Eu consigo, assim, eu penso que eu tenho um olhar mais racional, um olhar mais de processo, né? Eu acho que as meninas têm um olhar mais de saúde, né? E até, assim, um olhar mais ali das preparações, um olhar até mais voltado realmente para essa parte nutricional. Eu tenho zero olhar nutricional. Zero, né? Às vezes a Josi me fala umas coisas, eu fico... Legal. Muito bom. Nunca tinha pensado nisso, né? Porque o meu olhar, ele é muito moldado para parâmetros, processos, razão, conta, cálculo, né? Então, eu acho que são habilidades que se complementam, né? Padrão, eu sou obcecada por padrão, né? Então, quando uma faz uma coisa, você faz outra... né? Vocês percebem também essa diferença como nutricionistas? Muito, muito, justamente. E eu acho que... não, tenho certeza que a gente no dia a dia usa tanto isso que é uma mandando mensagem pra outra, né? A Dani, pra mim, é o crânio da microbiologia. E a Vivi, a memória também. Nossa, a Vivi tem uma memória de cliente que aí ela vem me passando todos os dados. Tem mesmo. Tem. Eu sou, assim, a cabeça de lua, de Dory. Nossa, quando eu ficar grávida, você tá lascada. Não, de cabeça de Dory. Que eu, depois Porque da gravidez... eu passo tudo que eu preciso passar ali na visita. Eu tenho que fazer depois alguma coisa, é grupo comigo mesma, me manda mensagem cobrando, porque assim, eu vou entregar, mas cabecinha de Dory. Então, a Vivi, ela, segunda cabeça pra mim, né? E assim, ela consegue aplicar muito bem a legislação. Tenho dúvida, a gente fica assim no WhatsApp. Porque é aquela coisa que você falou. Legislação tem interpretações. Né? Então, esses tempos mesmo, a gente estava nesse embate de horas, não é? A validade, enfim. E a Vivi, ela me auxilia muito nisso, em interpretação. E a Dani, para mim, é a cabeça de microbiologia pura. Eu tenho um dicionário microbiológico, se eu precisar, entendeu? Então, é uma parte de mim que eu não segui tanto, não me aprofundei, porque não é o meu dote. Mas, pelo menos na equipe, a gente tem, né? Você vê a importância de uma empresa de consultoria, que tem várias mentes trabalhando, né? Aqui a gente consegue trocar, principalmente a nossa empresa que é multidisciplinar, a gente consegue trocar olhares diferentes para propor uma melhor solução e uma aplicação real aos nossos clientes. Mas ainda voltando um pouquinho para o assunto anterior, assim como a psicologia, que é a minha formação, a nutrição está dentro do grupo, do escopo dos profissionais da saúde. E eu sei que a faculdade de nutrição, ela tem uma formação muito mais voltada para a área clínica e outras especialidades, né? Tem a área esportiva, enfim. Falando um pouquinho de vocês, meninas, as nossas nutricionistas aqui. Por que a consultoria em segurança de alimentos, não as outras especialidades? Ai, gente. Da área da nutrição. Primeiro que eu sempre fui uma negação em clínica. Por Deus.
Eu sempre corri de clínica, gente. Eu quase desisti do curso por causa de clínica, que eu detestava. E quando eu tava já pro fim, porque na faculdade são raras as matérias que são voltadas para a parte de vigilância sanitária, de gestão de unidades. Quando eu cheguei nessas áreas, eu fui me apaixonando. E quando você pega a parte de microbiologia, que você começa a fazer análise, que você começa a descobrir um monte de contaminante, de micro-organismo, o que é que pode causar. Fiz meu TCC voltado nisso, em análise microbiológica. Eu ficava apaixonada por essa parte de análise. Então, eu basicamente dei uma fugida de clínica e eu fui me encantando pela parte de gestão de unidades. E aí, depois que eu entrei no setor de consultoria, que aí você começa a conhecer gente, começa a aprofundar de uma forma diferente, você começa a estudar as pessoas de um jeito diferente, aplicação, você descobre que você consegue aplicar um pouco do sistema de clínica, mas dentro de uma unidade. Só não é um ser humano de forma geral, mas é como se fosse, a lógica é a mesma. E aí eu fui me apaixonando pelo setor de consultoria em segurança. Você começa a se preocupar com as pessoas que estão consumindo. Eu falo muito em treinamento isso. Eu digo, gente, vocês precisam buscar para os outros aquilo que vocês querem para vocês. Então, se vocês vão para um restaurante, para um estabelecimento, e vocês querem sentir a segurança daquilo que vocês estão consumindo, é aquilo que vocês têm que passar. Então, tipo, eu fugi da clínica porque eu detestava. Apesar de ser apaixonada por matemática, eu só gostava da hora de calcular a dieta, porque de resto, por Deus. Não era a tua praia. Não. Aí eu já fui testando. Eu fui muito na prática. Então, desde os estágios, eu fui um pouquinho em cada, né? Então, eu fui para unidades de longa permanência, né? Instituições de longa permanência, que são para idosos. Eu estava em restaurante e também na área clínica. Na área clínica, eu já vi ali no estágio, eu falei, não é para mim. Não é. Porque, assim, a gente já vê os desafios do dia a dia na cozinha, nos estabelecimentos, do que é uma pessoa seguir na prática o que você está pedindo. Imagina quando ela tem um objetivo, assim, na cabeça dela. Olha, eu preciso emagrecer 30 quilos, 1 quilo por dia. Você não atingiu a expectativa da pessoa? Olha, o problema é seu. Então, para tratar isso... E ainda mente para nutricionista e quer que emagrecer. Justamente, eu tinha que ter pego um pouquinho de psicologia, entendeu? Eu acho que você tem que estar os dois agregados para atender na clínica. Então, também não me encantei. Ele lida com comportamento. Justamente. A gente até tem a matéria de psicologia no meio do curso. Eu acho que para lidar exatamente com essas pessoas, mas eu acho que precisaria de muito mais, porque... lidar com gente é muito difícil. Gente, acho que em todas as matérias, desculpa interromper vocês, mas em todas as matérias deve ser assim também no curso de engenharia, assim como na psicologia. A faculdade, ela nos abre a porta, ela abre a biblioteca pra gente. Olha, aqui estão as informações, é aqui que vocês encontram essas informações, destrincha um pouco. Mas a verdade é que qualquer profissional, para ele ser bom, ele tem que continuar estudando. E o consultor tem um peso maior, porque o consultor, o nome fala, quem te procura quer o quê? Consultar. Ou seja, você tem que ser referência intelectual. A gente falou do exemplo aqui, né, Dani? No nosso primeiro episódio, a consultora que usa brinco na cozinha, que usa aliança. Isso precisa estar vivo dentro de você. Tem que ser uma constituição de você para que você possa ser referência naquilo que você fala. Justamente. Inclusive, é exatamente isso. Assim, eles vão para consultar você ao ponto deles acharem que você é a própria lei. Porque eles te perguntam como se você soubesse exatamente de cor e salteado cada parágrafo da legislação. E aí você fica, calma, peraí, vamos interpretar junto para ver se a gente consegue entender? Eles literalmente vão te consultar como se estivessem consultando um dicionário. Que legal. Vivi e Ingrid, tem algumas nutricionistas que estão aí se formando no último ano da faculdade ou recém-formadas que estão assistindo a gente. E que talvez já foram mordidas pelo bichinho da cozinha, do segmento de alimentação, pela segurança de alimentos. Quais recomendações vocês dariam para essas futuras consultoras? Por onde começar? Quais são os primeiros passos? Uma dica valiosa que vocês poderiam compartilhar para essas futuras profissionais? Olha, acompanhar quem está no segmento já. Então, hoje a gente já fala muito mais disso na internet do que antes. Né? Então, tem dicas,
legislações, então procura sua legislação ali do seu município, que seja, você vai começar, não vai começar geralmente, né, com uma empresa gigantesca, você vai começar com quem tá ali começando junto com você. Então, se você não vai entrar numa empresa ou vai criar a sua, comece com uma empresa pequena, que vai você e ela crescendo pouco a pouco, procurando legislações do seu município, estadual e federal, né? Não tem como fugir disso, não tem como você começar sem embasamento nenhum. Então, conhecimento mínimo que seja, e aí você vai aprofundando, olha, surgiu tal coisa na visita. Não tô lembrando. Vai lá, consulta, não é vergonha nenhuma, né? As pessoas acham que a gente tem que saber de tudo, bate pronto, que a gente é a lei, não é. A gente tá ali para aplicar a lei, eu digo que a gente é advogado dos alimentos, porque a gente tá ali para aplicar a lei, mas de uma forma muito orgânica. Então, acho que é isso. Eu acho que é isso, assim, é ter o conhecimento, ter o embasamento, buscar de baixo, começar de baixo, ter calma, paciência. Não foge muito do que a Ingrid falou. Eu acho que também tem que ter força de vontade, né? Então, assim, a vontade de buscar o conhecimento. As pessoas hoje, elas querem coisas muito prontas, né? E eu sempre fugi muito desse caminho, óbvio, né? Então, agora a gente está no momento da empresa que a gente está procurando novos recursos para novas plataformas, novas coisas para parte de rotulagem. E tudo que eu vejo já pronto, eu não gosto. Não, isso eu não gostei. Não, esse eu não gostei. O outro, nunca gosto. Então, assim, vamos fazer o meu, né? Eu vou fazer o da Integre, como sempre foi. Todos os nossos materiais sempre foram feitos por nós. Porque eu acho que a consultora, quem quer entrar nessa área, tem que ter essa força de vontade, né? Você pegar o negócio mastigado, de repente você compra um programa que faz, por exemplo, informação nutricional. Tá, e como que faz? Qual é a lógica que tem por trás disso? Você sabe? Se eu pedir para você calcular aqui, você sabe fazer? Então, né, a pessoa tem que ter essa vontade de realmente pegar as legislações, seja de rotulagem, seja de segurança de alimentos, e mastigar, realmente procurar entender isso. E uma coisa que eu acho muito importante para o consultor é a parte de comunicação. Então, assim, não adianta. Às vezes, tem gente que, infelizmente, não tem essa habilidade. E, assim, da mesma maneira que nós não temos um monte de habilidades, tem gente que não tem habilidade de comunicação. Não dá para você estar dentro de uma cozinha falando com funcionários. Entendeu? O quê? Né? A pessoa, você é uma, querendo ou não, você é uma autoridade ali dentro. Então, você tem que passar segurança para aquele funcionário, para aquele cliente. E isso está completamente relacionado à postura, ao modo que a gente se comunica, ao modo que a gente está transmitindo o nosso conhecimento. Então, se a pessoa que quer entrar nessa área não tem essa habilidade, procura um curso, procura se especializar nisso, que existe ajudas profissionais para isso. Com certeza. Para ela conseguir desenvolver essa parte. Tem cursos de oratória, excelente. E eu acho que, assim, existe um fator... tempo não é patente, mas é importante. A experiência é importante. Então, quando nós estamos começando no mercado, a gente tem que justamente se apoiar em referências, em pessoas que estão no mercado já há um tempo, desenvolver o conhecimento, as capacidades que são importantes, com paciência e degrau por degrau. Eu vejo muita gente saindo da formação e já se metendo no mercado de consultoria sem experiência, sem uma implementação, um case de sucesso. Olha, peguei uma operação desse jeito, era totalmente bagunçada e consegui chegar nisso. Não tem. E já começa a atuar como consultor. Então, a experiência é importante porque a gente começa a valorizar essas questões. Não é só saber a norma na ponta da língua. Ainda que eu perceba que muitos profissionais também não sabem nem a norma. Né? Mas não é só saber a norma, é também como eu vou transmitir, como eu vou motivar, como eu vou inspirar. E aí você tem outras capacidades e competências que você precisa desenvolver para isso acontecer. Sim. Dani, a Integre como uma empresa de sucesso, são 15 anos de história, a gente já tem aí o cardápio perfeito de um consultor. O que o consultor precisa ter? Foram muitos anos, como eu disse, a experiência que nos ensinaram isso, às vezes por conhecimento, às vezes na raça. Hoje, para você, qual é o perfil ideal de um consultor, que é o perfil que nós temos na nossa empresa? Força de vontade,
a parte técnica, que é importante, então saber realmente os requisitos, saber a legislação, ir atrás quando não sabe, porque às vezes a gente vê isso, né, em alguns clientes nossos, que às vezes tem ali uma pessoa que já está num cargo mais de gestão, ali às vezes até uma nutricionista que responde pra gente, e que a gente vê claramente que a pessoa nunca abriu a lei, né? E aí eu fico... Gente, né? Então eu posso falar aqui uma abobrinha que ela vai confiar em mim plenamente, né? Só que ela é nutricionista, então assim, abra a lei, né? Leia, né? Você vai encontrar muitas respostas lá. Então, ter essa vontade, essa força de vontade, se aperfeiçoar tecnicamente, ter a questão da comunicação, ser ético, né, com o cliente, com a empresa, ter empatia, isso é muito importante, porque você chegar lá querendo que seja feito o que você está falando aos berros, não vai levar ninguém a lugar nenhum, a só te odiarem totalmente, né, você não vai conseguir nenhum tipo de resultado. Então, tenha empatia, porque estar ali dentro da cozinha não é fácil. Não. Aí vem o psicólogo, né, da equipe para auxiliar, porque, olha, a gente vê, quando eu estava fazendo auditoria, eu pude me sentir um pouquinho parte do que é ficar 8, 9 horas padrões, né? Porque às vezes foge muito mais disso, chega a ser 12 horas Sim. dentro de uma cozinha, por exemplo, dentro de um shopping. Eu tô falando do shopping, mas tem as outras. Você não sabe se é dia, se é noite, se tá frio, se tá chovendo. Você não sabe o que tá acontecendo lá fora. É você e uma comanda. Sua família em casa, às vezes tem filho doente. Você não pode estar com o celular perto. Não, justamente. Né? Isso de não saber é engraçado, porque às vezes você chegou lá pra trabalhar e a primeira coisa que você ouve, tá chovendo? Tá frio. A pessoa não faz ideia de como tá, assim. É um trabalho extremamente exaustivo, nos horários... Se você for num estabelecimento onde o horário de almoço é muito forte, a pessoa ela não consegue te dar nem oi. Então, assim, é um trabalho bem difícil, exige um psicológico muito forte. Às vezes ela tá fazendo o nosso almoço, mas ela não almoçou. Sim. Exato. Né? Inclusive, é o mais comum. É o mais comum, né? Uma crítica que eu tenho a muitos estabelecimentos da área de alimentação é que, às vezes, quem produz nunca experimentou, teve a oportunidade de sentar e comer a comida que serve. Nossa, come uma outra comida, mas nunca experimentou aquela carne, aquela sobremesa. Então, é importante que ele conheça, que ele tenha a experiência. A cozinha, ela é muito apaixonante. Aqui a gente falou de alguns pontos desafiadores, mas ela é muito apaixonante. A gente não oferece comida para as pessoas, a gente oferece experiência, a gente oferece memórias afetivas. Quantas coisas acontecem quando a gente faz uma refeição? Mas não deixa de ser desafiador. Aí entra um consultor lá, aos berros, invadindo o espaço, falando que você não sabe, que você é burro, que você é incompetente. Pronto. O colaborador que está lá, ele não vai ouvir nada. Acabou com o trabalho. Né? Então, fica aí, viu? Uma observação, inclusive, para a credibilidade do nosso mercado. A gente precisa cuidar das pessoas. Isso é muito importante. Eu gosto muito de falar assim, gente, aqui é a casa de vocês, né? Então, assim, se eu tô falando alguma coisa que vocês não concordam ou que vocês estão vendo de outra forma, me fala, né? Porque eu não tô aqui todo dia. Então, é a casa de vocês. Me conta, como que vocês fazem? Como que funciona? Eu tô pedindo uma coisa que não dá, então vamos pensar juntos. Não dá pra eu vir, né, ser engenheira da obra pronta, chego lá, paquitona, falo e vou embora, porque eu vou embora. Quem vai ficar lá são eles segurando a bucha, né? É verdade. Ingrid, Viviane e Dani, como que é a rotina de uma consultora? Porque vocês falaram aqui de perfil, de habilidades, de competência, mas, por exemplo, eu sei que tem muito deslocamento, muito trânsito, nós que estamos aqui no ABC. A maior parte dos nossos clientes estão na cidade de São Paulo, a gente sabe que é um desafio. Como que é? Vocês acordam, refeiçãozinha, frutinha, como é? Ou não, comem ali uma coisa mais forte, leva um kit sobrevivência, compartilhem um pouco como que é. Eu já fiz muito kit sobrevivência, né? Porque eu já, como a Vivi vai falar, que ela vai de vários meios hoje trabalhar. Nossa, vocês lembram? Eu andava com uma mala. Era blusa de frio, era guarda-chuva, era um lanche, era o material da Integre, porque você saía de manhã e voltava
super tarde, dependendo do seu dia. Mas tem dia também que é curto, você organiza. O bom do consultor é isso, né? Então, por exemplo, amanhã eu tenho uma consulta no meio da tarde, 3 horas da tarde. Eu vou? Com certeza, porque eu tenho essa liberdade. Se a minha agenda tá super justa, eu reorganizo, vou de manhã. Então, eu acho que esse é o grande benefício. A Mas liberdade. é um formato nosso da Integre, né? Porque tem exceções aí que é um consultor CLT, né? É. Você bate ponto, literalmente, o que, particularmente, eu não vejo benefício você sendo um consultor. Uhum. Porque senão eu estaria numa UAN. Essa é a verdade. Então, essa liberdade de horário, acho que é o que me pega melhor, mais assim, porque eu também sou preguiçosa de manhã, né? Acho que todo mundo sabe, até os clientes. Eu sou zero produtiva de manhã, não gosto. Ah, precisa, vamos lá, vamos fazer da melhor forma. Já de madrugada, né? Às 8 da manhã, 8 da madrugada, né? Caramba. Porque pra você estar lá às 8 da manhã, você tem que sair da sua casa às 6. Justamente. Sim. O bom é que a gente se completa, né? Porque eu sou a pessoa que gosta de madrugar. Então, quando o cliente quer um negócio lá às 8 da manhã... Viviane. Se eu posso, a primeira pergunta, tipo, me mandou para um cliente novo. A primeira coisa que eu pergunto é, que horas eu consigo entrar? 6 da manhã? Então é a hora que eu vou começar meu dia. A minha frase não é que horas eu posso entrar, mas que horas fecha o estabelecimento. Da Ingrid. Até o final. Nossa, quantas vezes sair 10 horas da noite, enquanto tá aberto... Tem horário pra eu ir? Estou indo, entendeu? E a nossa área precisa desses perfis, porque muitos estabelecimentos abrem cedo, fecham tarde, muitos mal fecham. Né? Tem estabelecimento aí que é 24 horas, que trabalha no final de semana, então o consultor ele precisa ter essa noção. E mais do que isso, né? É conseguir pegar o dia todo, né? Então, assim... Momentos diferentes. Momentos diferentes. Geralmente são equipes diferentes, né? Então, se a gente só vai de manhã, a gente só conhece a equipe da manhã. A equipe da noite nunca viu tua cara na vida. Então, é bom também ter esse equilíbrio, né? E não... É muito bom, né, essa questão do dinamismo. Então, eu gosto muito de entrar não tão cedo. Então, não vou tão cedo. Mas tem dias que você vai sair cedo de casa, tem que ter... É aquela coisa, né? Tá começando agora, abrace tudo. Então, você vai sair cedo e você vai voltar tarde. O começo você vai trabalhar e trabalhar pra melhorar você e melhorar o seu cliente, né? Então... Eu vi uma teoria, não é minha... Mas que é verdade. A gente só tem que tomar cuidado para não desenvolver um burnout no meio do caminho. Mas se um dia você quer comprar algo sem olhar o valor da etiqueta, você não pode olhar o relógio enquanto você trabalha. Então, a dedicação, ela é real, ela é necessária. Precisa estudar, não é só o tempo de trabalho, tem um tempo de preparação. Eu acompanho a história de vocês, eu sei o quanto vocês estudam. E isso exige, às vezes, que quem não gosta de acordar cedo, que acorde cedo de vez em quando. E quem não gosta de dormir tarde, que vá dormir tarde de vez em quando. Então, é um mercado que realmente exige um preparo. Por isso que eu falei da rotina. A rotina não é só a visita. Tem o deslocamento. Quando eu fazia os meus deslocamentos como consultor de ônibus, por exemplo, às vezes eu passava mais tempo no transporte público do que nos clientes. Eu acho que é a casa da Vivi. Tempo no transporte público. Inclusive, a piada que eu mais ouço é exatamente isso. E aí, você vai de quê? Barco, trem, metrô, ônibus a pé, bicicleta. Tem todo tipo de transporte, caiaque, prancha. Você tá indo de quê hoje? É sempre assim. Mas, uma frase que eu até usei ontem. Pra mim, uma das maiores dificuldades do consultor é que, dos pontos, na verdade, mais importantes do consultor é que você tem que realmente gostar daquilo. Não é um trabalho fácil, porque, assim, é isso. Você tem a hora que você começa, não é sempre, como a Ingrid falou, vai ter dia que você vai começar cedo, vai terminar tarde, mas tem dia que você vai começar cedo, vai terminar cedo, vai começar tarde, vai terminar cedo, enfim. Mas tem dias que você vai começar e você não sabe que horas você vai acabar. Às vezes você até determina um horário que você diz assim, eu acho que hoje umas 7 horas eu acabo. Quando você vê, você tá chegando em casa meia-noite. É que a Integre tem um pouco essa cultura. Obviamente, a gente tem contratos e carga horária para cumprir nos nossos clientes. Sim. Mas, assim como... Eu acho que isso é um olhar muito que nós temos como profissionais da saúde. Às vezes eu vejo médicos que eles nem olham para as pessoas. Eu tenho um professor, inclusive, que divulgou um vídeo recentemente que ele foi passar por uma consulta de um ortopedista e não tinha cadeira no consultório. Então, essa questão da área da saúde nos traz um olhar da integridade
que é o nome da nossa empresa, é de que, sim, a gente tem um horário a cumprir, mas eu não vou deixar o cliente largar, abandonar ele, deu 2 horas de visita, agora sinto muito, você tá com um problemão aí, eu vou embora. A gente não faz isso. Com certeza. Então, não é uma E característica ainda da tem a nossa nossa empresa. característica de criar vínculos, né? Então, assim, não necessariamente Viviane eu adora ser convidada para um café, viu, adoro gente? tomar café. Então, assim, tipo, não é que necessariamente durante todas essas, sei lá, 4 horas que eu tô lá, eu vou ficar exatamente, especificamente trabalhando. Então, o meu dia, às vezes, ele se estende exatamente pelo vínculo. Ou porque eu gosto de ficar conversando, porque eu gosto de ficar ensinando. Então, tem horas que eu ultrapasso o meu tempo, porque eu tô sempre ensinando os funcionários, os clientes, os donos, enfim. Tô tentando explicar eles da melhor forma, discutindo, debatendo. Então, você sempre ultrapassa. E pelo vínculo, ou pela convivência, você tá se divertindo, vai tomar um café. Eu ensino a Ingrid, cara, você tem que tomar um cafezinho com os clientes. É o melhor momento da Vivi. Mas dá pra ver que gosta, isso que é não. importante. É muito natural, pra ela e pros clientes. É assim. É muito natural. Mas eu digo sempre assim, ó, você tem que ser literalmente apaixonado pelo que você faz, porque não é fácil. Mas você tem que gostar muito, muito. Ontem eu ouvi de um dono e é exatamente isso, assim, você tem que amar aquilo que você faz, porque não é um trabalho fácil. Principalmente se você se desloca do jeito que às vezes, na maior parte das vezes, as pessoas se deslocam. Sim. Não é fácil, mas é lindo. É lindo. Juro pra você, aquece o coração. E não é balela, não. Quando alguém chega, eu fiz isso e eu lembrei de você. Nossa, é gratificante. Assim, é ótimo. Ou quando, assim, não é desmerecendo, eu nem gosto disso, porque cada profissional tem um jeitinho de trabalhar, mas, por exemplo, vai auditor do shopping. Eu era auditora, né? Eu sou auditora, quando precisa, eu sou auditora. Nós fazemos auditoria. Mas foi a auditora, que nem eu falei, tem os quereres e os achismos. Falou lá tal coisa sobre um peixe, por exemplo. A legislação diz que são 3 dias a 2 graus. Não, olha, é 1 dia, você tem que jogar 29 quilos de peixe no lixo. Peixe de ontem. Falei, que isso, gente? Tava 1 grau o negócio. Aí a líder, ela falou, não, Ingrid, mas eu lembro que você falou. Eu mostrei pra ela a tabelinha que vocês deixam aqui, olha. Ela foi lá explicar pra auditora. Aí a auditora, não, eu vou ver isso então, com calma. E aí por dentro você orgulhosa. Assim, são momentos difíceis, mas que o resultado compensa. Então... Vocês têm também outros exemplos dessa recompensa que a gente enxerga do nosso trabalho? Teve uma vez que estava num cliente, teve auditoria também. Eu acho que a auditoria, quando o consultor bate de frente com o auditor, não bater de debater, mas... Porque nem deveria, né? Ambos de estão mostrar, pelo exato, comum, de mostrar, como eu falei, né? Às vezes a gente trabalha de uma forma tão individual, falando sobre aquele cliente em específico, que uma vez a auditora foi lá e ela queria dar não conformidade por causa de um prazo o equipamento não estava atingindo a temperatura certa. E ela dizia assim, não, porque a lei, ela permite que o equipamento não bata essa temperatura, portanto, que eu reduza o prazo de validade para dentro da tabelinha lá. Que orgulho, né? Gente, aí a pessoa tem que tirar do relatório. Não é mais não conformidade, porque ela valida tudo bonitinho dentro daquela temperatura. E é um sentimento de frustração nosso e de felicidade. Felicidade para o cliente, a gente ter conseguido formar o conhecimento e ele conseguir ali se impor. Não é por ser um auditor, seja quem for, ele conseguir ser uma autoridade intelectual daquilo. Mas a gente fica triste também de ver outros profissionais que deveriam jogar com o time da consultoria, porque nós também somos auditores. Então, a gente sabe, são 2 trabalhos extremamente importantes, que deveria jogar junto e acaba, às vezes, por falta de conhecimento, de experiência, também, né? Entender também, né? Tipo, o auditor, apesar dele ser um auditor, ele também tem que entender exatamente todos esses entrelances, né? Que existem na lei, essas interpretações diferentes que existem na lei. Inclusive, eu penava na auditoria com o meu tempo, né? Eu tenho um contrato a ser entregue ali com aquele tempo e eu passava, porque eu não sei só chegar ali e cada pessoa é uma pessoa também, né? Isso porque o tempo de auditoria de shopping da Integre é 1 hora, né? A gente, às vezes, quando a gente fazia muito shopping, às vezes as pessoas falavam, nossa, mas vocês vão ficar tudo isso aqui? O cara passava lá na loja e falava, tá tudo bem aí? Tudo bem.
Pronto, era a auditoria. E a gente vende 1 hora. E 1 hora ainda era difícil, né, Ingrid? Nossa, eu não consigo chegar e só ver o que tá errado e anotar, virar as costas. Não tem... Foi aí que eu descobri no começo, quando lá, 5 anos atrás, porque eu entrei na Integre, eu ainda não era consultora, já tinha experiência com cozinhas, tudo. E, inclusive, na minha cabeça passava, vou prestar pra ser concursada, vigilância, né? Nossa, máximo que a gente pode conseguir na vida. Era a minha ideia. Tá bom, só que não, né? E aí, nas auditorias eu falei, com certeza não é pra mim. Porque o meu negócio é ensinar. Como que eu vou chegar e eu só vou, por mais que tenha, é aquela coisa, né? São pessoas e pessoas. Não é auditoria e auditor, então, é fiscais e fiscais. Como eu vou chegar e só falar o que tá errado? Eu tenho que ensinar. A pessoa não tem a obrigação de saber. Ela tem a obrigação de saber cozinhar, ela tem a obrigação de tirar o pedido em 10, 15 minutos. Não de saber fazer isso aqui. Né? Então, assim como o dono, às vezes ele começa, coitado, ele começa com uma ideia de a comida gostosa da minha mãe eu tenho que propagar. Começa assim, né? E ela vai ensinando outras pessoas que vai crescendo o negócio, quando vê, perdeu a mão, não sabe mais como seguir, você tem que ajudar, você não... Por isso que eles têm que contratar a gente. Justamente. E só uma Aí dá observação, a gente tem que, até, é uma questão muito cultural do nosso ramo, quando você fala fiscal. Se a gente parar pra pensar, a vigilância em saúde ou sanitária, ela tem a função, tanto que os profissionais são agentes. É verdade. A gente fala de promoção de saúde. Tem sim o braço da fiscalização, mas deveria pelo menos ter o braço da educação, da orientação. A gente sabe também do desafio desses profissionais. Sim. Nós somos solidários, inclusive, a esses profissionais da saúde que estão lá representando as suas prefeituras, o Estado, o órgão federal. A gente sabe que não é fácil. Às vezes falta mão de obra, falta instrumento, falta... A gente tem amigos Tem na vigilância ameaça. tem ameaças, são maltratados. Deve ir nos lugares, gente. Imagina também um lugar que esse povo deve ir. Exato. A gente sabe que é Às um vezes desafio muito eles grande. acabam colocando todo mundo no mesmo saco como modo de defesa mesmo, Também. né? Mas a gente sabe também que aí fica aqui, né, o nosso chamado às autoridades, que às vezes isso não é nem pauta. Agora que nós estamos em época de eleição, enfim, não é nem a pauta política. E de novo, estamos falando de saúde. Então, que possamos, junto com esse podcast, tocar o coração das pessoas, seja do fiscal, do auditor, do consultor, nós estamos falando de vidas, então a gente precisa ter um olhar mais amplo. Dani, tem alguma história que você gostaria de compartilhar? Eu sempre gosto muito quando tem, igual eu falei no primeiro episódio, né? Quando tem treinamento, a pessoa fala, nossa, é o primeiro certificado que eu recebo na vida. Nossa. Né? Ou, ai, que legal esse curso, eu não sabia, nossa, vou fazer na minha casa. Isso sempre me toca muito, assim, porque eles têm uma carência educacional grande, né? O pessoal, principalmente de chão mesmo, de cozinha. Então, isso sempre me tocou muito. Agora, quanto à rotina da consultoria, uma das coisas que eu sempre gostei muito, apesar de muito cansativo, era justamente o deslocamento. Não que eu gosto de ficar no trânsito, mas que eu não gosto de ficar trabalhando num lugar só. Então, isso pra mim é assim, ó, ficar enjaulada num escritório entre 4 paredes, pra mim, não dava, entendeu? Então, assim, eu gosto dessa liberdade de poder sair, ir para um lugar, ir para outro lugar. Tô no shopping, vou fazer uma comprinha, né? Tô precisando comprar alguma coisa. Eu que sou marido, me dá até arrepio voltando de um aqui. cliente em shopping também. Ah, Vivi, olha, comprei um negócio aqui nessa loja maravilhosa. Vivi vai lá e faz uma dívida. Eu falei, meu Deus do céu, não era essa a ideia, mas é muito bom, né? A consultoria, principalmente quando tem cliente em shopping, ela é perigosa, viu? Perigosa. Você ganha Tem que cerveja. Você ó. tem que andar estilo com cabrestinho, assim, ó. Eu queria compartilhar uma coisa também, que aí não tem a ver com o cliente necessariamente falando, mas eles falaram pra mim que foi o seguinte: em São Paulo tem aquela lei municipal, né, que os clientes podem ir lá visitar o estabelecimento, e aconteceu, porque acontece, às vezes é próprio alguém que quer abrir algo do tipo, ou o cliente mesmo quer conhecer, e aí vai dar uma olhadinha. Aí entraram, assim, era uma cafeteria pequenininha, bonitinha, gente. Assim, pequena, desafiadora para a quantidade de produção que tinha ali. Mas, assim, que rodava super bem, porque gerência e funcionário estavam, assim, unido. Aí foi o cliente, pediu para entrar, entrou, ele olhou tudo. Com certeza ele queria abrir alguma coisa do tipo, acredito eu. Ele falou,
nossa, com esse espacinho só, vocês conseguem produzir tudo isso e ainda etiquetar, deixar tudo limpo e organizado? Ela, ai da gente que não deixa, a gente tem acompanhamento com nutricionista. Porque às vezes eles se confundem, né, com consultor, né? Eles já falam nutricionista, com psicólogo, enfim. Então, é muito gratificante que outras pessoas também conseguem olhar, mesmo não sendo de dentro. E até incrível. puxando o gancho, Ingrid, o nosso canal Higiene na Cozinha é feito para pessoas que são da área e para as pessoas que não atuam no mercado no segmento de alimentação, que apenas produzem a sua comida em casa, né? São os doninhos. E doninhas! Então, Ingrid, Viviane, Dani, para essas pessoas que não atuam no mercado, que não têm muita consciência da lei, das normas, mas elas consomem nesses estabelecimentos. Como escolher um estabelecimento seguro? Eita. Por que eu preciso olhar para eu ter uma garantia? Porque normalmente o que a gente olha quando vai comer? Cardápio, se a comida é gostosa, bonita, a apresentação, o Instagramável. preço. Agora tem, né, para fotos, se é instagramável. Mas e aí? Eu também me preocupo com a saúde, certo? Cuidado. Sabendo que existem pessoas que morrem por contaminação de alimentos. O que eu devo olhar? Estou na frente do estabelecimento. Quais são as dicas que vocês podem compartilhar com os doninhos e as doninhas que estão assistindo a gente? Olha, de cara. Bom, eu olho e eu falo pros clientes, limpeza. Gente, antes de qualquer coisa, pelo amor de Deus, limpeza é o básico. Olha, vê o balcão, veja o utensílio. Eu já tive experiência de pegar, por exemplo, não era o prato, mas era a bandeja. Eu fui comer, não era cliente, tava no estabelecimento, veio com a bandeja, que era shopping, né? Nojenta, grudando. Aí você fica, meu Deus, né? Socorro. Então, começa de tudo, limpeza. A pessoa ela não vai ter noção de validade, claro, né? Se ela não tá na área, ela não tem essa obrigação. Mas acho que limpeza é o mínimo. A pessoa vem te entregar o negócio, tá com a unha gigantesca aqui também, sabe? Por favor, cabelo assim, amarrado. Beleza, só que tá assim, tudo... Ou às vezes tá solto, toda... Por favor, olha isso, olha, é importante. Porque aí depois você vai reclamar que tem um negocinho lá no meio da sua comida. Se você não tem um critério, né? A mesma coisa quando você vai comprar qualquer outra coisa, gente. Você vai comprar uma roupa, você vai ver se tem um fio solto. Você vai comprar uma casa, você vai ver se tem uma infiltração, né? Olha onde você vai comer, né? Então, é o que eu tiro pra mim e pros clientes. Você tem alguma? Eu tenho várias. Sim. Restaurantes, especialmente, né? Sem ser de praça de shopping, restaurante. Entrou um cheiro suspeito, vai embora. Né, vai embora. Porque esse cheiro pode ser da caixa de gordura, eles podem estar com algum problema, ok, pode estar, mas a chance de ser, por exemplo, um freezer que a carne acabou descongelando e ficou aquele cheiro impregnado é enorme. Outra coisa, vá ao banheiro. Se o banheiro é um caos, vá embora. Porque se o banheiro do cliente, o cara não tá cuidando, imagina a cozinha, né? Deu para dar uma olhadinha lá pela boqueta, ou às vezes é uma cozinha, né? Eu fui aí num lugar, numa pizzaria que não é cliente nossa, a cozinha de vidro era de arrepiar o cabelo. Eu falei, Meu nossa, Deus. esses caras são corajosos. Esses são corajosos, porque a cozinha de vidro, assim, um caos, uma sujeira, um negócio, entendeu? Então, deu para dar uma olhadinha? Dá uma olhadinha antes, né? E essas coisas que a Ingrid falou são bem importantes. Então, como que tá essa pessoa que tá ali na praça de shopping, por exemplo, para te servir? Como que tá a unha, né? A bandeja tá melada, o balcão tá sujo. Claridade, né? Você olha, às vezes, lá na cozinha, um breu de lugar. Nossa, como que é esse lugar? Se nem luminosidade tem. Então, algumas dicas. Nossa, mas a Daniela vai longe, né? Porque luminosidade dentro da cozinha, isso eu nunca mas reparei. afeta. Mas eu olho limpeza e eu olho muito asseio pessoal. O pessoal fala muito, né? Tipo, desses... Ai, mas qual é o problema da barba? Olha, eu te falar, eu olho. Porque o risco de cair pelo é muito grande, gente. É muito grande. Eu olho se a pessoa tá com um asseio pessoal aparente. E eu tenho alguns toques, né? Então, eu olho validade.
Tipo, na mesa, né? Na Tem lá o mesa. azeite. Os sachezinhos de ketchup, eu também, eu olha. fico cutucando. Mas a pessoa que tá em casa, né, que ela que vai lá, ela não vai olhar, assim, de asseio pessoal. A gente olha até o piercing na língua, tá? Spoiler, que a gente olha piercing na língua e ela não passa. Mas a pessoa que tá em casa, eu acho que, por exemplo, coisa de asseio que a gente olha muito, que a pessoa vai comer, vai comprar, ela pode se apegar, é um uniforme. Gente, você vê aquela camiseta que já tá usada há 2, 3 dias, com a marca aqui, toda melada, aquela gola que era branca tá amarela, né? Então, eu acho que também é algo que, se a pessoa não tá cuidando dela, que dirá do alimento, né? É verdade. Meninas, eu amaria ficar aqui ouvindo vocês. Tenho a oportunidade de ouvi-las mais, mas os nossos seguidores podem nos acompanhar em nossas redes sociais, inclusive. Vou colocar aqui na legenda nosso Instagram, nosso Face, nosso site, para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, acompanhar essa comemoração dos 15 anos. Eu quero agradecer a presença de vocês três aqui no nosso podcast. Haverá outros episódios, então acompanhem. Estamos em momento de comemoração. Para encerrar o nosso episódio de hoje, uma frase do porquê a Integre. E aí eu não estou falando só das pessoas contratarem, não. É o porquê vocês escolheram também. Eu sei que nós escolhemos vocês lá no processo seletivo, mas o porquê que vocês continuam escolhendo a Integre para trabalhar todos os dias. Não é uma frase, não, mas é uma coisa que eu amo muito na empresa. A gente se tornou uma família. A gente não é suporte só, como a gente falou no início, né, de... tô com uma dúvida, Dani, me dá um help aqui, Ingrid, me ajuda nisso aqui. Em qualquer momento. Para mim, inclusive, que venho de fora, que não tenho família aqui, que tô tipo assim, tô sozinha, né? Qualquer coisa que eu precise, vocês são literalmente a minha família aqui, família naquele jeito de que a gente escolhe, e vocês literalmente são suporte. Então, eu me mantenho porque eu tenho um excelente conhecimento, eu tenho um excelente suporte técnico, vocês me ajudam a crescer profissionalmente todo dia, e como pessoa também, como apoio, como suporte, como absolutamente tudo. Aí, Dani, dá um aumento pra ela, vai. Como que fala a minha agora? Deixa essa clavivícola cair, dentro. Não, olha, eu sou daqui, eu tenho minha família e tudo mais, mas a questão da parceria, assim, é desde o começo. Porque eu sei que eu comecei... O começo, gente, não é fácil, como a gente já falou. O começo não é fácil pra ninguém. Então, a gente tá ali na luta. E aí, vocês segurando a mão, vocês sempre seguraram minha mão, né? Então... A gente primeiro tem que ser grato por tudo na vida. A gente não tem vínculos que são para sempre, tem vínculos que não são para sempre, mas a gratidão tem que permanecer em todos. Então, gratidão e parceria. Acho que posso resumir em 2 palavras. Parceria nos momentos difíceis, mas nos momentos bons também vocês estão ali. Comemorando agora 5 anos com vocês. A gente é presenteado, tá? Queria falar isso. Com um belo de um spa. Vou fazer inveja pras outras consultoras. Então, assim, momentos difíceis e momentos bons também. A gente comemora junto, a gente fica feliz pela felicidade do outro, né? É um filho que tava esperando, que veio, graças a Deus. É uma conquista aqui de algo material, algo pessoal, algo profissional. Então, essa parceria faz a gente querer estar junto, né? A gente não é obrigado, mas a gente quer. Acho que esse é o importante. Isso é uma frase que a gente pergunta muito, né? Todo mundo pergunta, mas você não pensa em outro gato? Não, a gente vai crescer junto. Todo mundo vai crescer junto. Também não penso em outras pessoas. E o nosso agradecimento, né, aqui publicamente, né, por todo o empenho de vocês, por toda a parceria de vocês. Eu sei que nesse último ano aí não foi tão fácil para vocês, especialmente com relação a mim, né? O tempo de espera, às vezes de uma resposta, às vezes ali de uma ausência, né? Mas agora com o Felipe maiorzinho tudo vai se normalizar de novo.
Então, eu quero só agradecer vocês, assim, por cuidar da Integre dos nossos clientes, realmente com tanto carinho, né, que dá para ver no olho de cada uma de vocês e a vontade que vocês têm de crescer, de aprender, de melhorar. Sempre toparam tudo, né? Tudo que a gente sempre trouxe para vocês sempre toparam. Então, vamos para Campinas? Vamos para São José? Vamos para Guarulhos? Vamos para qualquer lugar? Vamos no evento? Vamos. Nunca teve, não foi, né? Nunca. Então, obrigada de coração. Vocês realmente são muito, muito especiais pra gente. Eu também quero agradecer. Eu gosto muito do Pequeno Príncipe. E tem aquela frase de efeito que você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Acho que da mesma forma que vocês mostraram que a Integre cativou vocês, vocês também cativaram a gente. E fazem parte. Esse senso de família... mas é uma família boa, né? Não é a grande família, é uma família boa. É literalmente a que a gente escolhe. Traz essa segurança para nós também, porque é recíproco, viu? E para você que nos acompanhou até aqui, fica esse amor que nós estamos transbordando. Espero que chegue até você. Não perca os próximos episódios. Não deixe de curtir, compartilhar. Aqui a gente contou histórias que podem servir de inspiração para outras pessoas. E ainda em tempo, quero mandar um beijo para Josi, que também faz parte da nossa equipe, está lá em Campinas trabalhando. Também receba o nosso carinho e reconhecimento. Nós temos outros parceiros que atuam conosco, então todas essas pessoas fazem parte dessa família e da história de 15 anos, profissionais que hoje já também não fazem mais parte da nossa equipe, mas que deixaram um legado. Tantas pessoas, eu não vou citar nomes porque eu vou ser injusto, mas tantas pessoas que fizeram parte dessa história que espero que esteja comemorando conosco, porque vocês fazem parte de cada capítulo de uma história tão bonita. Um grande abraço para você que fica em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.